Atenção! Esse podcast é proibido para menores de 18 anos. Para quem tem TDAH. Para maiores de 60 anos. Religiosos. Para pessoas sensíveis. Estaduais em geral. Ouça a sua. Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Filhos do Cabaré. Esse podcast que é do mundo da lua, que te leva para fora do planeta e te faz viajar na imaginação. Eu sei lá, hoje eu não estou empolgado para fazer abertura aqui. Tudo bom, Murilo? Como é que foi o passeio que você foi? Qual, aquela que você levou a cunhada minha lá no centro? Não, aquele passeio. Eu pensei que você estava falando da cunhada minha lá no centro. Ah, nem conheço a cunhada. Não? Então você vai ficar conhecendo, então. Não vou não. Pode ficar tranquilo que eu não vou não. Mas independente dessas piadinhas infames, eu gostaria de agradecer a nossa audiência. É uma audiência qualificada, dando um bom dia, boa tarde, boa noite. E, inclusive, eu tive em contato com uma pessoa que falou a seguinte frase para mim, que os Filhos do Cabaré é uma espécie de rede manchete dos podcasts. Então a gente está fadado à falência, é isso que eu quis dizer? Não importa a falência, importa o prazer que a falência vai proporcionar aos outros. Não aos credores. São os únicos que não têm prazer nenhum com a falência alheia. E aí, sujeito? Beleza? Fala, rapaziada, tudo certo? Mais uma semana aí, todo mundo aí. Que nem o Bruno falou aí, podcast do Mundo da Lua. Eu queria agradecer quem tá escutando aí da Lua. Eu sei que tem gente aí que tá escutando. Vocês são muito queridos pra gente também, tá? Não é só o pessoal dos muitos continentes que o nosso mundo tem. Abraço aí, rapaziada. Quantos continentes o planeta tem, Henrique? Sem pesquisar, 6. garotão. 6. Quantos? 6. Tu falou 3 ou 6? 6. Fala aí quais são aí. América. Que você manda abraço pra um monte de gente aí, e tu nem sabe onde os caras estão. É a América, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania e a Antártida. E o resto? Falei 6. E a América? Falei América, foi a primeira que eu falei. Eu não ouvi a América. A América é considerada um continente só ou 3? 2, 1. 1? Tem certeza? Você pode dividir. Posso perguntar? Posso perguntar? Como diria Silvio Santos? Cadê o especialista? Não tem especialista aqui em geografia. Não tem especialista em geografia. Mas se for assim, se for dividir tudo, tem Europa Leste, tem Europa Oeste. Não, Leste, mas aí é tudo Europa. Então, a América também é tudo América. Também acho. Por causa da... A gente divide por causa da diferença de linguagem, né? O separatista, né?
América, entre aspas, América do Norte e América Latina. Aliás, isso é um tema interessante, hein? O porquê da diferença de línguas. Isso é outra coisa também quando essa galera conspiracionista, criacionista, que fala que o mundo foi feito em 6 dias, 7 dias, né? Que o mundo foi feito assim, eu pergunto, por que todo mundo não fala a mesma língua, então? Se tudo veio do mesmo lugar, assim, de repente, no estalar de dedos, por que a gente tem línguas diferentes? Se nós todos somos descendentes de Moisés. Moisés não é. Filhos de Noé. Filhos de Noé. Olha aí. Olha aí. Olha, engraçado. Alguns lugares dividem a América. América do Norte e América do Sul. Não vê como um continente só, não. Vai de onde se perguntar. É doido isso, né? Mas eu não acho que tem uma divisão propriamente, mas eu acho que dá pra gente... E é engraçado que algumas divisões se ignora a América Central, né? A maior parte delas, né? Não, ela inteira, cara. Ela inteira. Porque é do Panamá até... Que país faz divisa com o México descendo ali, Murilo? É o Salvador? Não, antes tem Belize. Tem não. Tu faz fronteira diretamente com o México. Fronteira diretamente com o México? Descendo. Nicarágua? Será que é Nicarágua? Vamos ver. Eu acho que é El Salvador. El Salvador. Não lembro, na verdade. Mapa. Américas. Hoje era um dia Américas. Hoje era um dia legal pra gente conversar com aquele cara terraplanista pra ver o que ele acha do pessoal que foi pra Lua. Guatemala e Belize. Você acertou. Você falou Guatemala, né, Murilo? Não, eu falei Belize. Belize e Guatemala. El Salvador fica depois. Então, da Guatemala até o Panamá é simplesmente ignorado. Deve ser considerado como, em alguns países, né? Deve ser considerado como América do Norte. É porque, assim, o continente americano, até onde eu me recordo, ele é um só. Depois, existe as divisões geopolíticas. E as divisões geopolíticas dividem os países de acordo com as línguas, de acordo com a extensão dos territórios. Então, até onde me recordo é a América do Norte, América Central e América do Sul. Sendo que a América do Sul e a América Central, elas formam um outro continente, são subcontinentes que formam um outro continente, que é o continente latino-americano. E o continente latino-americano, junto com o continente norte-americano, forma as Américas, ou o continente americano. Eu me lembro que eu sempre aprendi que era América. Era uma coisa só. Eu nunca... Assim como o continente africano, ele é um continente só. Só que tem subdivisões também, né? Por exemplo, a África subsaariana. É uma divisão da África, né? A África Oriental, a África Ocidental, a África Central. E como África Branca, África Negra. São divisões geopolíticas, na verdade, aí, né? Eu vou sempre lembrar do desenho da Disney lá. Quando falava África Negra. Aí ficava aquela tela toda preta, assim, de repente só aparecia um olhinho piscando, assim, um sorriso. Puta, pesado pra caralho. Muito pesado. E é legal você ver o mapa aqui, por exemplo, da Europa, que tem o maior percurso que se pode ter, né? Que acho que é de Portugal até a ponta da Rússia lá, né? Em linha reta. Doido isso, hein, cara? Pois é. É uma linha só.
É uma linha. Horizontal, anda pra cima. É pra cima, Henrique. Vai pra cima, vai pro céu. Porra. Lógico, horizontal. Terrestre, porra. Perdão, Normal. me expressei mal. Leste-oeste, não pro norte e pro sul. Porque eu acho que deve ter uma linha maior na América, não deve? Na América? Cara. Mas eu acho que é maior aquela lá. Que você tá ligado, que esse dia eu tava vendo que esse desenho que a gente conhece do Mapamundi, ele não é bem assim, né? Não tem essa proporção, assim. Até eu vi uma pessoa falou, mano, olha a Groenlândia é do tamanho da América do Sul? Não é, entendeu? A Groenlândia é muito menor, entendeu? Se você olhar qualquer Mapamundi, a Groenlândia é do tamanho do Brasil, porra. E não é, entendeu? Então depende muito. Eu vi um vídeo, a mulher explicando, falou, esse é o Mapamundi, você vê em livros, né? Que é baseado, não sei o que é lá e ela falou lá, não prestei muita atenção. Ela falou assim, mas como realmente é assim, ó. Aí você não tem esse desenhozinho formadinho como tá aqui. E a Groenlândia é muito menor, mano. Você pega o mapa, quer ver? Eu vou abrir minha câmera aqui para vocês terem uma ideia. Olha o tamanho da Groenlândia, aqui, ó, em roxo aqui. Olha o tamanho do Brasil embaixo. A Groenlândia é maior que o Brasil. Uhum. Entendeu? Eu já vi. Inclusive, se você olhar nesse mapa que você acabou de mostrar, eu tive a oportunidade de ter um grande professor de geografia, que inclusive ele faleceu há pouco tempo atrás. Ele mostra que nesse mapa que você mostrou, que eu não me recordo mais, é baseado em qual estudioso. Se você olhar, por exemplo, os Estados Unidos, ele está muito próximo do Brasil. Muito próximo. Miami, sim, está quase encostado na Amazônia. Pode observar. Aqui. E tem um motivo geopolítico para isso. Percebe como que a Miami está muito próximo da Amazônia? Sim. Existe um motivo geopolítico para isso, que inclusive é uma forma de eles tentarem viabilizar possíveis futuras invasões de um país com o outro. Uma vez eu conversando na faculdade com um professor lá, ele falou que ele tinha um conhecido que ele saía, cara, acho que o ponto extremo aqui é o Amapá, né? Com saída para o mar. Eu acho que é o Amapá, lá em cima. Ele falou, o cara saía de lancha do Amapá e ia até Cuba buscar charuto. É mole? Pois é. Ele falou, vai até Cuba, mano. Eu falei, mano, ele vai até Cuba de lancha. Isso é louco, velho. Ele não vai, é perto, mano. Ele falou, é perto, não é longe, não. Inclusive, assim, o norte do Brasil, ele é mais próximo dos Estados Unidos, desse sul dos Estados Unidos, do que com o sul do Brasil. Olhando por aqui, sim. Nesse mapa aqui, né? Por isso, inclusive, quer dizer, o cara ia até Cuba, né? Porque o norte do Brasil, ele acaba sendo mais rápido o cara chegar em Cuba do que ele chegar, por exemplo, no extremo do Rio Grande do Sul. Isso é verdade. O Brasil é um país continental, né? A gente não pode esquecer isso, né? E sabe que uma coisa um negócio que é muito maluco? Eu tenho um camarada que é filiado ao PT e ele ia todo ano lá no início de ano, tem um negócio em Cuba lá, tipo um congresso, alguma coisa lá, ele ia no passado. E, mano, você sabia que não tem voo direto para Cuba? Tinha que ir pro Peru, do Peru para Cuba. Do Brasil? Mano. Eu achei que do México tivesse para Cuba. Mas ele teve que ir pro Peru, aí acabou que ele perdeu o voo e ficou uma semana no Peru. Ele ficou curtindo no Peru lá. Ficou estranho essa frase. Tinha que mudar esse país aí. Eu acho que isso tá começando a entrar numa zoeira aí. E ainda bem que o Peru não é perto do botão, hein? Imagina que merda, que não ia ter guerra direta. O que ocorre é que, como Cuba enfrenta embargos econômicos, várias companhias aéreas elas não fazem voo para Cuba. Não, Murilo, você está enganado. Não tem embargos, não. É o comunismo que não deu certo. É isso que se fala. Não é que os embargos isso é mentira, isso é invenção. É conspiração. Na verdade, é o comunismo que não deu certo, né? Não é assim que as pessoas falam? E outra coisa, hein? Mais um trocadilho, hein? No Butão tem um vulcão chamado Toba. E ele causou
um evento de quase extinção da vida, quando ele explodiu lá atrás, e quase acabou com todo, acho que ficaram só 3 mil pessoas no planeta inteiro, mais ou menos. 10 mil. Em erupção é foda. 10 ou 3 mil? 10 mil. 10 mil pessoas. Rapaz. Vai brincando. Foi quase extinção. Quase extinção. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, and may God's love be with you. Rapaziada, é o seguinte, a gente vai falar hoje aqui sobre um assunto que não vou falar que é polêmico, né? É uma polêmica vazia, né? Como muita gente questiona que o homem nunca foi à Lua, essas coisas todas, que é impossível. Somente se perguntar para os terraplanistas da vida aí, os caras vão falar que não, tem um cinturão de Van Halen, né? Van Halen é o guitarrista. Não sei o que lá, que é impossível passar e chegar até a Lua, e que como vai sair numa navezinha, que é uma folha de papel, de alumínio lá, que é um absurdo. Mas tirando isso aí, tem uma outra grande polêmica, que é sobre a guerra espacial, né? Corrida espacial, melhor dizendo, que foi uma grande invenção da propaganda estadunidense, que se houvesse uma corrida espacial, se tivesse um prêmio, se fosse um campeonato de pontos corridos, os Estados Unidos seria rebaixado, que a única coisa que fez foi ter ido à Lua. Todo o resto perdeu para a gloriosa União Soviética, que fez tudo antes. Ser humano antes, um ser vivo antes, ser humano antes, uma mulher antes, um satélite antes, e foi para Vênus, mandou sonda para a Lua antes, fizeram tudo antes. A única coisa que não fizeram foi mandar o homem para a Lua, que foi o único feito que os americanos fizeram antes. Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, sobre o 20 de julho de 1969. O mundo parou para ver Neil Armstrong pisando na Lua. Existem várias teorias, é bem legal, antes de passar a palavra até para o Murilo, que propôs esse tema, tem duas coisas assim, que possam servir para essa galera conspiracionista, né? Um é um jogo, eu não lembro se era do Play 2 ou do Play 3 já, chamava Área 51, eu acho que é do Play 2, Cara, muito bom. Você invade a Área 51 porque tem um vírus alienígena lá que atacou a galera, e no meio do jogo, assim, você está jogando, num momento assim, você entra no estúdio, que é a Lua, entendeu? Que fizeram um estúdio, é a Lua, tem a navezinha lá, a bandeirinha parada, né? E o jogo é muito maneiro, recomendo aí a galera que gosta do jogo antigo, pegar um jogo para jogar, o jogo 2005, que botou 20 anos, a Área 51 é muito bom mesmo. E também tem um filme recente, um dos vários filmes que tem sobre isso, Como Vender a Lua, deixa eu confirmar só o nome, que é com Channing Tatum e a Scarlett Johansson. Cara, é muito legal, conta como foi feita todo o lance da corrida, da preparação, né, para poder... Como Vender a Lua, do ano passado. Aquelas comédias, assim, quase comédia romântica e tal, mas é um filme bem maneiro que, ó, spoiler, hein, que ao mesmo tempo em que eles estão preparando, obviamente, os homens para ir para a Lua, eles têm um plano B, que é constrói um estúdio, e dizem que isso é verdade, tá? Constroem um estúdio e deixam tudo pronto, para se acontecesse alguma coisa, a nave explodisse, os caras perdessem comunicação, alguma coisa, eles tinham tudo certo para poder fazer a transmissão de dentro daquele estúdio, e como se o homem estivesse chegando na Lua. E acontecem umas coisas muito engraçadas, assim, né, parece a porra de um gato correndo, né, e tem um momento que eles não sabem qual transmissão que eles estão, se é dos caras da Lua mesmo, ou se é a transmissão deles ali. É muito maneiro, cara, recomendo esse filme aí, aquele filme legal, que você comer uma pipoca durante 2 horas ali, é maneiro. E aí, Murilão, você já era um rapaz, né? Você parou no meio do seu expediente no trabalho para ver o homem pisando na Lua, Murilo?
Eu parei, eu com mais 1,1 bilhão de seres humanos, né? E fiquei muito triste depois de saber que tudo isso foi uma armação entre a NASA e a Rede Globo, como o Brasil, em função da sua posição geográfica, a transmissão das ondas curtas e longas facilitaria para que esse 1,1 bilhão de pessoas pudesse assistir uma encenação que foi feita nos estúdios da Globo, em armação com a NASA. Para isso, o que foi feito? Foram escalados 2 atores aqui do Brasil, que é muito conhecido na época, foi o Francisco Coco e o Tarcísio Meira. E ambos foram vestidos de astronautas, porque os 2 astronautas, de fato, que iriam, né, a princípio, pisar na Lua, que era o Edwin Buzz Aldrin e o Armstrong, eles saíram de cena, porque como eles não eram atores, eles não conseguiriam fazer todo aquele ensaio que os 2 atores de verdade precisavam fazer, né? E ao conversar, eles conversavam em português, então foi chamado os estúdios da Herbert Richard para poder fazer, aqui foi o contrário, essa tradução do português para o inglês, né? E nessa tradução, o Francisco Coco disse para Tarcísio Meira, um pequeno passo para um homem, mas um salto de gigante para a humanidade, né? Todos nós choramos, ficamos comovidos com essa cena, que vim saber muitos anos depois que, na verdade, foi uma grande armação. Mas é claro que foi, evidentemente, um fato histórico que divide o nosso tempo entre antes do homem na Lua e depois do homem na Lua, porque foi um efeito tecnológico muito impressionante. Havia na Guerra Fria havia essa disputa espacial em que a União Soviética ficou à frente por muito tempo. Eles foram pioneiros na exploração do espaço. Isso se deve a uma grande mente soviética que era chamado Kamarov. Ele foi a grande mente por trás da ida da União Soviética ao espaço. E os Estados Unidos se assustou muito com o progresso da União Soviética e tudo aquilo que os soviéticos estavam construindo em termos de tecnologia para conquistar o espaço. Como tal, quando John Kennedy ele ganha as eleições presidenciais, ele desafia os norte-americanos a irem à Lua antes de acabar a década de 60. Então ele lançou esse desafio aos norte-americanos em conseguir trazer um homem até a Lua. Começou então um processo de maturação dessa ideia, e eles começaram um programa chamado Gemini. E esse programa Gemini, ele na verdade foi a semente do chamado programa Apollo, que viria a ser de fato o programa que iria levar o homem à Lua. E o programa Apollo ele foi dividido em etapas, e cada etapa ele tinha a função de tentar quebrar uma barreira, né? Então, chegar no espaço fazer um acoplamento no espaço, em algum momento a nave foi mandada para a Lua, essa nave ela circundou a Lua, mas ela não pousou na Lua, ela foi trazida de volta da Lua. Então, cada uma das operações Apollo, ela tinha funções específicas, até que em 1969, mais precisamente em 20 de junho de 69, a Apollo 13, né? Apollo 11, Apollo 11,
ela foi de fato mandada à Lua com 3 astronautas. O comandante, que diga-se de passagem, foi assim uma grande mente. A NASA escolheu muito bem o comandante, que foi me falhou o nome dele agora, o Armstrong, né? Isso. O Neil Armstrong, isso, né? Neil Armstrong foi um grande comandante. A NASA escolheu muito bem esse comandante. Ele era um piloto de teste, na verdade, ele foi convidado para entrar na NASA. Ele não foi até a NASA fazer um teste, ele foi convidado, né? Quando ele chegou na NASA, ele já tinha testado mais de 100 tipos de aviões diferentes. Ele era assim um grande piloto de teste. Então ele foi levado até a NASA, né, porque perceberam que ele tinha eram características muito peculiares, a frieza dele, né, a tranquilidade, o trabalho que ele fazia em espaços muito pequenos, né. Então ele era um cara assim fantástico. Logo junto com ele, o Edwin Buzz Aldrin, que foi o segundo homem a pisar na Lua, também uma grande pessoa, inclusive acho que é o único que está vivo ainda, se me falha a memória. Ele era um grande especialista na área de informática, além de piloto, ele também era um grande especialista na área de informática. E em terceiro foi o Aldrin. O Aldrin, ele não pisou na Lua, ele ficou no módulo lunar, esperando que os 2 companheiros de viagem, eles pousassem na Lua. Então você tinha, na verdade, um foguete, que foi o Saturno V, que tirava os astronautas da Terra, que conseguia vencer a gravidade. Você tinha um módulo que levava os homens até a Lua. Esse módulo, quando chegava na Lua, depois de uma viagem de 7 dias, eles ficavam circundando a Lua em função da gravidade. Nesse módulo tinha uma pequena cápsula, que era chamada módulo lunar, também conhecido como Eagle. A Eagle, ela se desprendia desse módulo e um astronauta ficava em órbita da Lua, aguardando que os outros 2 pousassem na Lua. Esse Eagle, ele era uma nave que ela teve muitos problemas na Terra. E, estatisticamente, cada 2 Eagle testadas, uma dava problema. Então, quando chegou na Lua, eles não sabiam se a Eagle que estava lá, ela daria problema ou não. Tinha 50% de chance de dar problema, né? Estatisticamente, isso aí é uma questão muito séria, que inclusive a NASA disse que hoje eles jamais fariam uma viagem dessa com risco tão grande desse, né? Quando a nave ela estava indo em direção ao solo lunar, é uma curiosidade, porque a nave ela estava a 100 metros de distância do solo lunar. O Armstrong percebeu que havia uma cratera no local onde eles iriam pousar, que é chamado Mar da Tranquilidade. Então, o que ele fez? Ele catou no manche da nave e começou a voar horizontalmente para ele desviar das grandes crateras que ele viu no local. E eles tinham combustível, o combustível ele era dado em minutos. E o comandante, o diretor, na verdade, do programa que estava na Terra, ele disse para o Armstrong que eles tinham apenas mais 1 minuto para poder se decidir se eles iam pousar ou se eles iam abortar a missão. E nesse 1 minuto, o Armstrong conseguiu encontrar um local seguro no Mar da Tranquilidade e pousar longe da cratera inicial que ele tinha visto. E quando ele pousou, faltava menos de 1 minuto de combustível para encerrar o combustível que eles tinham de retorno, né? E aí o resto é história, né? Eles conseguiram, obviamente, descer, né? Primeiro o Armstrong, depois o Edwin Buzz Aldrin, pousaram na Lua, ficaram por volta de, se não me engano, acho que foi menos de 1 hora na Lua, colheram algumas pedras, eles instalaram alguns equipamentos,
fincaram a bandeira, né, conversaram com as pessoas aqui em terra, voltaram para o módulo lunar, então fizeram o retorno para poder fazer o acoplamento novamente com o módulo que os aguardava na órbita lunar. Depois mais uma semana de retorno até a Terra e pousaram em segurança. Vale ressaltar que essa foi a primeira missão do homem à Lua, né? Eles foram até a 17ª missão, e ali eles fizeram missões mais longas, inclusive eles chegaram a levar carro lunar, né, para eles andarem na Lua. Eles fizeram explorações bastante intensas na Lua, trouxeram muitas pedras essas que inclusive ficaram lacradas e só hoje estão sendo usadas para testes, porque eles deixaram essas pedras para um momento que tivessem equipamentos e tecnologias mais avançadas para poder fazer novos testes que eles não tinham na época, né? E por fim das contas, no 17º viagem do homem à Lua, eles encerraram, e todo mundo pergunta por que encerrou as viagens para lá. É uma questão bastante simples, é muito caro você mandar um homem à Lua, caro e é muito perigoso. Então, eles viram que eles já tinham cumprido as missões que eles consideravam interessantes na Lua. Além do mais, parou de chamar a atenção da opinião pública. A opinião pública meio que falava assim, pô, mas estão indo para a Lua de novo, né? Então começaram a meio que desdenhar, né? Diferente das primeiras missões. Então eles perceberam que já não gerava o impacto que gerou como das primeiras missões, né? Mas vale lembrar que o avanço tecnológico da ida do homem à Lua é utilizado inclusive até hoje, né? Os relógios digitais vieram dessa época, o Teflon que é utilizado em panelas veio dessa época, vários materiais que se utilizou no desenvolvimento da ida do homem à Lua ocorreram em função do desenvolvimento tecnológico desse período, né? Então houve um ganho bastante expressivo. E assim, ao que tudo indica, o homem irá voltar na Lua novamente. Só que agora quem estará novamente na Lua, muito provavelmente serão os chineses. Os indianos também estão chegando aí, né? Os indianos também já mandaram sonda, japonês mandou sonda. Daqui a pouco começa tudo de novo, a corrida espacial. Somente a China quer explorar o lado negro da Lua, né? Inclusive explorar mesmo, né? De fazer perfurações, escavações, que parece que tem uma... Como é que chama, cara? Pô, até agora escapou o nome. Que é uma... Como é que fala, mano? Quando é da tabela periódica, como é que chama? Você deve estar falando do hélio ou do hidrogênio. O hidrogênio 3 ou do hélio. Hélio 3. Hélio 3. Então eles estão para voltar, né? Recentemente a China já mandou sonda, a Índia e também o Japão, né? Então, daqui a pouco vão começar a explorar isso aí, e aí tu já viu, né? Já, aí do lado dos Estados Unidos já começou aquela chiadeira, né? Porque eles acham que, além do mundo, eles são donos da Lua também. Outra coisa, eu falei de filmes, né? Eu falei do filme do jogo. Tem alguns filmes muito bons, tá? Tem um filme chamado Os Eleitos, que é dos anos 80, ali, por ali, início dos 90, que é bom pra cacete, conta toda a história, que para quem não sabe, eles começaram com o lance de fazer cada vez aviões mais potentes. Eles começaram a quebrar a barreira do som, né? Que até essa questão que o Murilo ressaltou, que eram pilotos de teste e tudo mais, que tinha testado vários aviões, e aí, a partir daí que eles partiram também para fazer foguetes, né? Foi diante desse desenvolvimento. Então, e tem uma série também, que eu acho que é do Disney, que também Os Eleitos, é legal, é um ritmo diferente do filme, o filme é mais divertido, né? E também tem um filme chamado O Primeiro Homem, né? Que conta exatamente a questão de toda a preparação dos caras para pisarem na Lua, toda a tensão, e aí é uma coisa mais séria, né? Traz um Neil Armstrong mais
mais fechado, né? Um cara mais introspectivo, né? Não tem os Eleitos e algumas outras obras tratam de uma forma mais dos caras lá, junto um monte de homens, sempre vai dar merda, né? Você vai ter piadinha. E aí, nesse caso, assim, são os caras mais sérios. Aí também teve um problema que a Apollo 1 pegou fogo, com os caras dentro, né? Antes de decolar, tem um monte de merda, né? Pra você ver, eles foram na 11, tiveram 10 antes, né? Então, muitas foram pro saco. Uma, porra, ainda para decolar, teve um problema elétrico lá, e com a questão tava cheio de oxigênio lá, mano, pegou fogo, não conseguiram soltar os caras morreram queimados dentro do módulo lunar. E, o Henrique, você, que vive com a cabeça no mundo da Lua, cara, como é para o cara da sua geração esse negócio da Lua? Você notou que, para mim e para o Murilo, tem um certo encantamento, assim, a corrida espacial, o fato de ter ido para a Lua. A gente, eu repito, canso de falar isso, eu e o Murilo, nós somos caras de infância, anos 80, adolescência, anos 90, né? Apesar do Murilo ter nascido em 1400 e pouco, como está no login dele lá do YouTube. Ele bota, não tem gente que bota o nome e o ano do nascimento, tá lá. O Murilo tá lá, 1432. Aí como é para você isso, assim? Eu vi as pessoas falando. Esse dia eu vi na academia aí, o moleque não sabia nem quem que era a Princesa Isabel. E eu falei, como assim, mano? O moleque não sabia quem que era a Princesa Isabel. Ele falou, pô, eu quero que se foda. Não se foda a Princesa Isabel. É meio foda-se o cara ter ido pra Lua, pra sua geração, Henrique. Não tô falando pra você. Tô falando pros seus coleguinhas. Cara, se algum dia já chegou, foi pauta de conversa, alguma coisa ou não? Quando eu era criança, sim, tipo, quando chegou esse assunto na escola, né, quando a gente chegou nessa parte de descobrir isso aí na escola, sim, foi um negócio legal, mas era muito menos um encantamento e mais um, da hora, mas é normal, né? E agora, quando os caras vão para Marte? Porque quando eu cheguei nessa fase de descobrir isso aí, já tinham sondas chegando em Marte e em outros planetas, né? Então já não era mais tão novidade, assim, não era mais um negócio, os caras pisou na Lua. Então foi um negócio mais um pouco assim, foi um pouco mais normal, entre muitas aspas, se é que dá para se dizer assim. Eu particularmente acho muito legal, né? Eu acho muito foda, é um negócio que abre muita coisa, que nem o Murilo falou, a humanidade ela tá assim dividida num período antes do homem ir à Lua e após o homem ir para a Lua, né? Muita coisa envolvida nisso, assim como a gente pode comparar isso até com as duas guerras mundiais, né? Muita coisa mudou por causa disso. A gente teve muito avanço tecnológico por causa disso. A gente teve muito avanço político e geopolítico, etc., por causa disso, por causa dessas coisas. Então, acho que é muito mais profundo do que, os caras pisou na Lua. Que nem você mesmo falou, a Rússia fez tudo antes, só não colocou o homem na Lua. Mas o que fica gravado na história é o país que botou o pé na Lua primeiro, né? Isso é foda. Propaganda, meu amigo, propaganda, é a alma do negócio. Sempre, sempre é. Mas é muito mais isso, é muito mais menos, muito, como é que eu posso dizer? Muito surreal, não é tão surreal, né? A minha geração acho que não é um negócio tão surreal, porque já estávamos falando de outras coisas, né? Mas eu imagino que quando aconteceu ali, anos 80, que provavelmente foi quando vocês entenderam sobre essa questão, devia ser o negócio mais absurdo de todos. Eu sou da geração do Interestelar. Eu quero saber quando que a gente vai povoar outro planeta, é isso que eu quero saber. É bem interessante essa observação do Rick. Bom, antes de falar da observação do Rick, só queria dizer o seguinte, que o meu perfil lá, que tem a data de nascimento minha, 1432, inclusive eu estava, né, em 1500 na nau do Pedro Álvares Cabral, lá na nau São Gabriel,
E enquanto a gente tava lá dentro, né, tem o pessoal lá fora, assim, dando tchau, e tinha um casal com a mulher grávida, tá, que eu não vou dizer quem são, estavam lá dando tchau pra gente também, tá, na hora que eu tava na nau São Gabriel, tá? Mas, enfim, e ela tava segurando a mão de... Ela estava, deixa eu terminar, ela estava segurando a mão de um menininho e grávida, tá? Junto com o esposo dela, tá? Mas eu não vou dizer quem são essas pessoas hoje, tá? Só para eu entender uma coisa aqui, rapidinho. Você estava fazendo anal com o Pedro Álvares Cabral, você falou? Estava na anal de Pedro Álvares Cabral. Entendi. Estava no anal com Pedro Álvares Cabral, vou confirmar. Só uma coisa. Só uma coisa. O Henrique falou um negócio aí que eu acho interessante nesse ponto, é que eu me interesso muito mais pelas sondas que estão aí, não vou falar espaço profundo, que não é o espaço profundo que ainda estão por aqui, mas que, que tiram foto das luas de Saturno, né, de Júpiter, aliás, das duas de Júpiter, tira foto da Europa, que tira foto de Júpiter mesmo, né? Do que propriamente a questão do homem ter ido à Lua. Eu acho muito mais fascinante essa questão da Voyager tá há mais de 40 anos viajando e mandando sinal ainda, entendeu? Eles conseguiram ligar o motor da Voyager esses dias, depois de 20 anos desligado. O James Webb descobriu que o universo é mais antigo do que a gente realmente achava. O James Webb, o Hubble. Tem uma outra, cara, eu não sei se é Galípoli, eu posso estar falando merda. Tem uma sonda de nome italiano que tirou foto de Júpiter e que parece que eles jogaram ela em Júpiter. Ela não ia conseguir trazer de volta nem nada, ela ia cair e jogaram em Júpiter. Ela falou, vai para Júpiter, filho, vai, cai aí. E aí eles tentaram pegar o máximo possível de informações. Eu acho que é Júpiter, então eu posso estar falando merda. Mas eu acho fascinante o lance de, você ter uma Voyager que já passou por todos os planetas do nosso sistema solar, cara. Eu acho isso maneiro pra cacete, sabe? De ter fotos, cara, disso. Eu acho isso, pra mim, é muito mais fascinante que propriamente o homem ter ido pra Lua, né? Que é um grande marco, entendeu? Você parava pra pensar, naquele momento, a população na Terra tinha menos 3 caras que estavam fora do planeta. Eu estava na Lua, né? E é um grande feito levar e trazer de volta, entendeu? Assim como o Yuri Gagarin foi e voltou, essa galera que fica na estação espacial lá a 400 quilômetros de altura lá, é maneiro isso é muito maneiro, ver a tecnologia do ser humano fazer uma parada dessa, mas me fascina muito mais, que nem você falou, quando a gente vai colonizar outro planeta, tá ligado? Do que propriamente ir para a Lua. De fato, o Henrique ele levantou uma questão muito interessante, que é essa questão da perspectiva, né? Então, a geração dele sonha com Marte, né? O Brunão colocou essa questão envolvendo essa tecnologia aeroespacial que possibilita a gente de ver outros mundos, enxergar luas em outros planetas. Eu penso assim, eu acho que o conjunto é muito bacana. O conjunto é muito bacana, né? Quando você olha em perspectiva, tudo isso que foi feito é muito bonito. Inclusive, há uns dias atrás, agora, caiu uma sonda na Terra, que era uma sonda que foi lançada em 1974 pela União Soviética. Ela teve um problema, ela ficou na órbita terrestre, uma sonda de 1 metro aproximadamente de diâmetro, pesando 500 quilos, pesando meia tonelada, porque ela foi preparada para entrar em Vênus, se eu não me engano, que tem uma atmosfera muito quente, uma atmosfera muito densa, para suportar essa entrada. E um problema fez com que ela não saísse da órbita terrestre, e ela veio a cair esses dias aí, caiu no mar, enfim, não sei se perto da Indonésia, um país asiático, parece. Mas, enfim, então eu acho que, assim, que o conjunto da obra ela é muito bonita, né? Um mundo que se gasta tanto dinheiro, né? Com guerras, né? Com armas, em matar as pessoas, em maltratá-las de forma, né, diferentes, de tantas formas diferentes. Quando você usa um pouquinho desse dinheiro, né, para ciência, para desvendar, tirar a nossa curiosidade, esse universo tão vasto que dá, veja o quanto isso gera, né? Quantas coisas bonitas que isso não gera, né? Então, essas imagens maravilhosas, né, esses planetas distantes, né, dessas luas, de outras estrelas, né?
Então eu acho que assim, o mundo deveria gastar menos dinheiro em guerra e gastar mais dinheiro em ciência, né? Porque a ciência ela enriquece o mundo como um todo, né? E nos aproxima e mostra o quão frágeis nós somos, né? A gente vive num planeta que ele é praticamente um nada, e um dia pouca coisa ou quase nada vai sobrar da gente, né? Talvez nem rastro nosso vai sobreviver para que talvez uma civilização futura possa saber que aqui houve uma civilização, que houve uma civilização que desenvolveu ciência, desenvolveu tecnologia, que desenvolveu línguas, que teve uma sociedade complexa, e ao mesmo tempo desprezou tanto essa sociedade, né? O Bruno deu aí algumas dicas de filme. É um filme muito bonito, se um dia vocês puderem assistir, chamado Céu de Outubro. É um filme muito lindo, né? E conta pouco sobre essa questão do espaço, do sonho, né, de uns garotos que eles observam o primeiro satélite soviético, a luzinha do satélite, quando passou para os Estados Unidos, bem em cima de uma região que eles viviam, que era uma região de exploração de carvão, e quando ele pisca no céu, eles ficaram encantados com aquilo, né, chamado Céu de Outubro. E há um outro filme, que é uma ficção científica, que é chamado Inimigo Meu. Nossa, é classiqueira. Pois é, que conta justamente esse encontro de um homem com um ser de uma outra civilização, né? E é um filme que Dennis Quaid e o Louis Driver, como é que é, cara? Esqueci o nome dele, ele morreu tem pouco tempo. Pois é, então é um filme que mostra justamente, quer dizer, essa nossa pequenez, né, como seres humanos, e como em contato com aquele outro ser vivo, né, inteligente também, ele começa a perceber quão diminuto ele é como um ser, né, porque o outro ele é muito mais evoluído eticamente, né, nos valores, no caráter e tal. Então, outro filme que vale a pena. A questão de Marte, gente, você percebe, o Henrique, ele disse uma coisa que me pegou, que foi o seguinte, ele falou, a nossa geração se preocupa agora com Marte. Se eu contar para vocês não vão acreditar, mas eu, desde que eu era pré-adolescente, também escuto sobre Marte. E sempre ouvi dizer que, não, em 20 anos o homem chega em Marte, em 15 anos o homem chega em Marte. E assim, é uma frustração para mim também, mas eu gostaria de compartilhar essa minha frustração com vocês. É mentira, o homem não vai chegar em Marte. Com a tecnologia que nós temos hoje, hoje nós não vamos em Marte. É até possível, só completar, Bruno, é até possível chegar em Marte. Só que a gente não sabe a volta como seria. E outra, uma ida a Marte, ela tem riscos tão grandes, que não valem a pena. E o problema maior de chegar em Marte não é a tecnologia de ir até Marte e voltar de Marte, mas é a nossa limitação fisiológica e a nossa limitação psicológica. Era isso aí que mesmo que eu ia falar, o corpo humano não aguenta até lá. Não vai aguentar a radiação, porque é uma radiação diferente, você vai estar em outro ambiente que não que você o corpo humano está habituado. A ausência de gravidade também. Existe a possibilidade, que é uma teoria, tem que se fazer uma nave gigantesca que vai ter a própria gravidade nela, né? Que nem a gente vê muitos filmes que tem aquelas naves que ficam girando, né? Que nem, por exemplo, aquele que o cara tá sozinho em Marte, como é que chama o filme, cara? Filme bom pra cacete. Perdido em Marte, não é isso? Perdido em Marte. Perdido, então, tem uma nave gigantesca, você vê que tem 5 pessoas dentro da nave, mas é uma nave gigantesca, ela fica girando de uma forma que de forma centrípeta, né, que puxa para dentro, ela vai girando para gerar uma gravidade. Falou, cara, isso aí é uma coisa impensável de se construir, que você tem que construir fora do planeta, né? Isso não tem como se construir na Terra e decolar ela, entendeu? Ela tem que se construir fora do planeta, entendeu? Então, uma coisa, o corpo humano não vai aguentar, né, de ir até essas distâncias todas. Então, eu acho mais fácil acontecer esse piruta desse Elon Musk esses drones dele aí, entendeu? Eu acho mais fácil isso, não ele em si, mas
algum biruta como ele, né? De mandar drones, né? E até tem um cara que brinca, eu não sei que é lá, Luz, esqueci dele, tem um canal gigantesco sobre ciência. Hã? Acho que é Pedroso o nome dele, não é? Pedro Luz. Ele até brinca, mano, não entra na minha cabeça saber que Marte é populada por robôs, que é o que tem lá, né? São sondas que tem lá. Não tem nenhuma pessoa, não tem nada orgânico, é só sondas. Né? Ele fala, Marte é o único planeta do sistema solar habitado por robôs. Né? E é verdade, isso é uma brincadeira que ele faz que é verdade. Né? Marte é habitada por robôs. E que tem lá a Cassini, lembrei o nome da sonda, tá? Só para lembrar da sonda lá, não é Galípolo, é Cassini. Então, eu acho, o Murilo, que vai acabar acontecendo isso, entendeu? A gente não vai ver, provavelmente seu filho não vai ver, mas isso vai acabar que ser da natureza do ser humano, né? A gente, depois de civilizados, vamos colocar assim, depois da Revolução Agrícola e tudo mais, que é um processo desse todo, tem sempre essa coisa expansionista. Tanto é que as pessoas comparam muito o lance de terem saído da Europa, terem ido conhecer outras terras, entendeu? E vai ser a mesma coisa, isso é do ser humano, entendeu? Então isso vai acabar acontecendo. Não sabemos em quantas gerações, que não falei, pode acontecer lá na frente que o mundo vire uma cidade só, que se junte tanto, vira uma cidade, o mundo passa a ser uma cidade, em vez de ter vários países, se torna uma cidade só. E aí, seja governado de forma diferente, tenha dinheiro para fazer esse tipo de construção e tentar levar o homem até Marte, entendeu? Mas isso vai ser um processo tão lento que vai ser tipo chegar na Lua. Os caras foram na Lua, pegaram pedra e voltaram. Vai ser algo semelhante, vai ter que chegar, porque tem a questão de atmosfera, que a atmosfera lá, a gravidade lá é menor que aqui, entendeu? Tem até um problema que, por exemplo, um problema não, porque para decolar seria mais fácil, você usa menos combustível, que você não vai ter tanta gravidade te puxando, né? Mas eles usam muito a gravidade dos planetas para usar como estilingue, e eles não teriam isso, por exemplo, não teria o estilingue de Marte para poder enviar a nave de volta, né? Ia ter que usar, o que não ia gastar de combustível para decolar, talvez fosse ter que usar nessa forma de falta de estilingue, né? Foi isso, por exemplo, que levou a Voyager 2 ser lançada antes que a Voyager 1, ela já estava no status mais avançado de operacional, e o grande Carl Sagan falou, gente, a gente vai ter uma janela aqui para conseguir enviar ela e usar toda essa questão do estilingue gravitacional dos planetas para ela poder passar por todos os planetas do sistema solar, entendeu? Mas essa janela é daqui a 2 anos, depois só daqui a 50 anos. E aí eles correram com o término da Voyager 2, por isso que a Voyager 2 foi lançada antes que a 1, né? E a Voyager 2 está lá longe, já passou de Júpiter, né? Já passou não, o último planeta não é Júpiter, o que é todo de gelo. Netuno, exatamente. Já passou de Netuno, entendeu? Então, e aí já estão falando, daqui a 300 anos ela vai sair do sistema solar, né? Será que ela vai conseguir, até quando ela sair do sistema solar, como a gente bem sabe, nosso sistema solar aqui é cercado por um cinturão de detritos, né, da criação dos planetas, do Big Bang e tudo mais, girando em órbita aqui, né? Obviamente ela vai ser danificada, ela não vai conseguir sair, né? Vai ser muito difícil ela sair sem nenhum contato com essas rochas, assim, vamos colocar desse jeito, né, que ficam lá flutuando. Mas eu nem sei como que eu cheguei nesse ponto da conversa aqui. Eu acho que pega muito também no que o Murilo falou, de que essas coisas estão postergando, que ele ouviu desde que ele era adolescente sobre a questão de ir para Marte, e só postergar isso. Acho que vai muito também da questão do que ele tinha falado, de que vai muita verba, muito dinheiro para produção de arma, para produção de coisas que fazem mal para o ser humano, muito dinheiro para a questão de propaganda enganosa, propaganda política, e fica muito pouco para a questão da ciência e para a questão da pesquisa. Eu acho que isso dá uma atrapalhada muito grande nessa questão da gente ter um avanço
nessa questão do avanço espacial, né, por assim dizer. Ó, lembre-se de uma coisa, tá? Não se gasta em guerra, né? Se ganha dinheiro com guerra, né? Porque a indústria bélica fica completamente enriquecida com isso aí, com esses contratos milionários, bilionários que tem com os governos. Não se perde dinheiro, se ganha. E aí o governo gasta, que ela acaba pagando imposto e fica aquele lance, um alimentando o outro, né? Então, não, até quando o Murilo falou que se gasta, eu falei, não é bem gasta, né? Se ganha dinheiro, né? Se ganha dinheiro com guerra. A indústria bélica é uma das poucas indústrias que elas não sofrem o efeito das crises. Não, porque, pô, vídeo dos Estados Unidos. Estados Unidos não tem quantos conflitos tá enfiado agora, cara. Entendeu? Não sei quantos conflitos. Você nem ouve falar, tem tropa lá naquela merda. Entendeu? Tem alguma coisa, tem. Os Estados Unidos é um país totalmente bélico. Totalmente bélico. Murilão, vai ter carochinha hoje? Sim, temos uma carochinha hoje. Vamos lá. Um ano e meio antes de Neil Armstrong ser lançado à Lua na Apollo 11, ele esteve no Brasil. Foi feito no Brasil uma feira aeronáutica e ele foi convidado a vir para o Brasil, ele veio. E à época ele foi muito inquietado porque ele era um dos astronautas que estavam cogitados a fazer essa viagem, ou essa primeira viagem rumo à Lua, com a descida dos astronautas. E quando ele estava na feira, nessa feira aeroespacial, um garoto que ele era um escoteiro, vestido de escoteiro inclusive, reconheceu ele do jornal, já tinha lido sobre ele, e tentou se aproximar de Neil Armstrong para pedir um autógrafo. Contudo, a segurança não deixou, a segurança reteve ele. E o Neil Armstrong chegou até a segurança e pediu para liberar o garoto, porque o Neil Armstrong já tinha sido escoteiro também quando garoto. E como ele tinha feito uma boa ação para um escoteiro, em recompensa, esse escoteiro brasileiro, ele tirou o cinturão dele e deu para o Armstrong. O Armstrong agradeceu, abraçou, conversou com o garoto e voltou, obviamente, para os Estados Unidos. Quando houve a viagem da Apollo 11, foi colocada uma placa comemorativa na Lua. Nessa placa comemorativa, há fotos de vários objetos, várias paisagens da Terra. E o Armstrong pediu para que tirasse uma foto desse cinturão escoteiro, desse escoteiro brasileiro que ele ganhou quando ele esteve no Brasil. Então, nessa placa comemorativa tem essa foto desse cinturão desse escoteiro brasileiro. Olha só. Olha só. Os presentes sempre. Pouca gente sabia disso. Pouca gente sabe disso. Vambora, rapaziada. Vamos até semana que vem. Boa semana para todos. Valeu, senhores. Lembrando que está chegando o episódio que vem, o episódio 99. Vamos falar sobre Mamonas Assassinas. E quero dizer-lhes que está chegando o episódio 100, que a gente vai se reunir, vai falar dos melhores episódios dos episódios que a gente mais gostou de fazer. Beleza, rapaziada? Vambora. Um abraço. Valeu, rapaziada. Até mais. Valeu. Tchau. Check ignition and may God's love be with you. This is
ha, ha.